Fala galerinha, estamos aqui de novo para mais uma aula referente a um assunto bacana, certo? Logaritmo. Primeira coisa, tira da cabeça que logaritmo é difícil, que é impossível, que é algo muito complexo. Vê só, a gente precisa ter domínio de quê? A gente precisa dominar a definição, as consequências da definição e as propriedades. Dominando isso aí, logaritmo sai tranquilamente, certo? Então, todo aluno que tem esse domínio comenta que logaritmo é um assunto fácil. A galera que diz que logaritmo é difícil é exatamente por não conseguir dominar essas 4 coisinhas que eu disse, tá? Então vamos para cá. Vê só, logaritmo. Primeira coisa, vamos entender quem é quem no logaritmo. A gente lê assim, ó, log de A na base B igual a X. O que é isso? Esse Azinho aqui, ó, é o que a gente chama de logaritmando, certo? O B é o que a gente chama de base. E o X é o que a gente chama de logaritmo. O que é que a gente precisa entender? Primeira coisa, condição de existência. A condição de existência, a gente tem que ter o cuidado que muita gente perde questão por causa disso. É só fazer todo o cálculo e no final verificar esses valores. Por quê? Na condição de existência, esse valor de A, que é o logaritmando, ele precisa ser maior do que 0, ou seja, ele precisa ser um número positivo. O B, ele precisa ser maior do que 0 e o B também precisa ser diferente de 1, certo? Então, maior do que 0 e diferente de 1, tá? Se liga no seguinte, muita gente acha, professor, se é maior do que 0 e diferente de 1, basta eu colocar na cabeça que B precisa ser maior do que 1. Faça isso não, tá errado. Por quê? Se você bota que B é maior do que 1 e não coloca dessa forma, você está excluindo infinitos valores que existem entre 0 e 1, tá? Então, a definição da condição de existência é que A é maior do que 0, B é maior do que 0 e B é diferente de 1. Outra coisa que a gente precisa entender, a definição do logaritmo, ela diz que o quê? Que a base elevada ao logaritmo, ela precisa resultar no logaritmando. É só seguir esse ciclo, sempre, tá? A base elevado ao logaritmo, B elevado a x, precisa resultar no logaritmando, que é A, tá? Outra coisa que a gente precisa entender, se a base não aparece, se a gente tem só isso aqui, ó, log de A, isso aqui é a mesma coisa de log de A na base 10, certo? Foi convencionado na matemática que o quê? Que quando fosse base 10 não tinha necessidade de colocar, porque a gente trabalha na maioria das vezes com os logaritmos decimais, porque a base é 10, beleza? Então não apareceu base, você vai lá e coloca 10 e faz todo o cálculo do mesmo jeito. Outra coisinha que você precisa dominar, e se você dominar isso vai ficar tudo mais fácil para vocês, são as consequências da definição. Por quê? Eu tenho o seguinte, toda vez que meu logaritmando for exatamente igual a 1, certo? Se ele for exatamente igual a 1, obrigatoriamente o resultado vai dar 0. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. A gente viu isso daqui lá na revisão de potenciação, certo? A gente discutiu sobre isso aqui na aula anterior, beleza? Se tu pegar log de B na base B, se souber a segunda, sabe a terceira, sabe a observação. Vai tudo pelo mesmo caminho, certo? Por quê? Se eu pegar aqui, ó, base B, a base do logaritmo é B, e o logaritmando também é B. Se eles dois são iguais, o resultado vai ser igual a 1. Por quê? Porque todo número elevado a 1 resulta nele mesmo. Então não tem segredo, tá? Se base e logaritmando forem iguais, o resultado é igual a 1. Por que eu digo que a segunda e a terceira são praticamente iguais? Porque, ó, base B, elas não são iguais? Se elas forem iguais e tiver um expoente, o que é que acontece? O resultado vai ser sempre esse expoente, que no caso é M. Então, por que eu estou dizendo que a segunda e a terceira é basicamente a mesma coisa? Porque a gente pode subentender que quando não tem expoente, o expoente é 1. Então, dá no mesmo, tá? Então, aqui, ó, se as bases forem iguais, tem expoente
tanto no logaritmano quanto na base, o resultado é a divisão desses expoentes, m sobre n, ok? Então, e a última, quarta e última consequência da definição, tá? A gente não usa tanto, mas por desencargo de consciência está aqui, ó. Você tem uma potência em que a base da potência tem um logaritmo no expoente. Então, a base da potência e a base do logaritmo que está no expoente são iguais. Então, o resultado vai ser o logaritmano, ou seja, vai ser igual a A, tá? Então, vê só. Essa daqui, raramente a gente utiliza, mas por desencargo de consciência está aí, beleza? Então, vê só. Vamos pegar uma situaçãozinha, um exemplo bem prático aqui para a gente só fixar a ideia. Logaritmo, a gente tem vários meios, vários caminhos de resolver. Vou pegar um logaritmo simples aqui, ó. Log de 8 na base 2 igual a x. Você tem duas opções de resolução. Ou pela definição, ou pela consequência da definição. Por quê? Definição, a base elevada ao logaritmo precisa resultar no logaritmano, ou seja, 2 elevado a x é igual a 8. Voltamos para a equação exponencial, aula anterior. A gente precisa deixar as bases iguais. Fatorei o 8, ó. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. O 2 aparece 3 vezes, então isso aqui é 2 elevado a 3. Então, nós estamos dizendo que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Se as bases são iguais, é porque meus expoentes também são iguais. Então, x é igual a 3, certo? Muito simples, muito prático de se fazer. Se caso eu não queira usar a definição, eu quero resolver log de 8 na base 2. Quero usar a consequência da definição. Quase todas as questões vão dar para sair por aqui, certo? É só pegar o 8 e fatorar. Nós já fatoramos aqui, ó. 8 é a mesma coisa de 2 elevado a 3. Então, fica log de 2 ao cubo na base 2. E agora, ó, usa a consequência. Base 2, base 2. Se elas são iguais, o resultado é o expoente, que no caso é 3. Chegamos ao mesmo resultado por um meio diferente e mais prático, tá? Mais rápido. Agora, vem para as propriedades. Vê só. A gente tem 3 propriedades dos logaritmos. A mudança de base entra em alguns livros como propriedade. Aí fica a teu critério, usar como propriedade ou não. Aqui eu não estou considerando, mas isso aí é coisa de autor para autor de livro, certo? Então, vê só. Logaritmo do produto. Logaritmo do produto, a gente chama de produto porque é o logaritmo de uma multiplicação. Logaritmo do quociente porque tem uma divisão, e logaritmo da potência, porque tem uma potenciação no logaritmano. Então, vê só, se você lembrar das propriedades de potência, te dá um auxílio maior. Lembra, potência de multiplicação de potência de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base, a gente diz o quê? Repete a base, soma os expoentes. Aqui é basicamente a mesma ideia, ó. Multiplicação de potência de mesma base, então, ó, log de A mais log de C, a gente soma os logaritmos e repete a base, ok? Cuidado aí para não confundir as coisas e fazer algo errado. Mira para cá de novo, se isso, traz de volta para cá. Então, vê só, cuidado para não dizer que log de A mais C na base B, eita professor, tem uma adição, separa aqui, log de A mais log de C, tudo na base B. Pessoal, não foi isso que eu fiz lá. Eu disse o quê? Se a gente tiver uma multiplicação, separa com adição. Isso aqui está errado, tá? Faça um negócio desse de jeito nenhum. Você pode fazer o seguinte, se eu tiver log de A mais log de C, tudo na base B. Aí o que é que você vai ver? Ó? Você tem 2 logaritmos separados por uma adição. Aí a propriedade está voltando. Você vai verificar se as bases são iguais. Se as bases forem iguais e estão separadas por uma adição, então eu posso juntar
log de A vezes C, tudo na base B, certo? Então, ó, vê só. Toda propriedade, ela vai valer indo e vai valer voltando, certo? Ela tanto vale indo quanto voltando. Então, vai depender da questão, certo? Então, logaritmo do quociente. Se tu aprendeu o do produto, entende o do quociente. Por quê? Multiplicação separamos com adição. Divisão, vamos ter que separar com subtração. Então, isso fica log de A menos log de C. Lembra que repete a base, tudo na base B, ok? E terceira e última propriedade, se a gente tem um expoentezinho aqui, ó, m, ele vem para frente do logaritmo. Então, isso aqui fica m vezes log de A na base B, certo? Se você tiver log de A elevado a m na base B elevado a n, você segue o seguinte processo. Ó. Tanto m quanto n vem para frente do logaritmo, só que vem em forma de fração. M sobre n vezes log de A na base B. Aí esse logaritmo de A na base B vai dar para resolver ou pela definição ou pela consequência, ou ele vai te dar esse valor e é só substituir, certo? E fazer as continhas necessárias. Aí a mudança de base. A mudança de base é só o quê? A questão te deu algum logaritmo lá para que você precise calcular e no final ele te deu outro logaritmo em outra base qualquer, certo? Vamos supor que eu não sei quem é log de 8 na base 2, mas a gente viu aqui agora há pouco que ele dá 3, tanto pela consequência quanto pela definição, certo? O que é que vai acontecer? Log de A na base B é só tu fazer o seguinte, ó. É o logaritmo de A, certo? Que é o logaritmano, sobre o logaritmo de B, que no caso é a base. Tudo na nova base que você vai necessitar, que é a base C. Se você pegar a sua calculadora aí no seu celular, certo? Você tem duas teclas de logaritmo, são elas. A log, alguns celulares aparece só o log, algumas aparece 10, certo? Que é o logaritmo na base 10. E tem uma teclazinha LN, que é o que a gente chama de logaritmo neperiano ou logaritmo natural. O que é isso, pessoal? Logaritmo neperiano de x é o log de x em uma base E. O que é esse E aqui, pessoal? Esse E é o que a gente chama de número de Euler ou número de Euler, como você achar melhor, certo? Então, o número de Euler ele vale aproximadamente 2,71. Eita, professor, mais um número para eu decorar. Sabe quando é que tu vai usar isso aqui, esse número? Nunca, certo? Você precisa entender aqui é que LN, log neperiano ou logaritmo natural, a base dele é E. Por quê? Presta atenção. Volta para cá, Cício. A gente viu essas duas consequências. Ó. Se as bases forem iguais, o resultado dá 1. Se as bases forem iguais, tiver um expoente, o resultado é esse expoente. Então, ó, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Você precisa entender simplesmente esse detalhe aqui. Ó. Se eu tiver LN de E, certo? Então, ó, LN de E, você precisa lembrar só do que eu falei aqui, ó, que é o log de E na base E. Se o logaritmano e as bases são iguais, é óbvio que pela segunda consequência o resultado disso aqui vai dar exatamente igual a 1. Se tiver um expoente aqui, 15, então, meu filho, ó, 15. Então, se as bases são iguais, o resultado é o expoente que é 15. Então, o que você precisa entender é que se eu tiver ln de E, o resultado é 1. Se eu tiver ln de E elevado a x, o resultado é x. Porque é a exponencial que se anula com o logaritmo. Tá? Se você pegar na sua calculadora, o que eu estava dizendo aqui, ó, log de 8 na base 2, a gente viu lá que dava 3. Se você mudar isso aqui para a base 10, ó, a gente vai ter log de 8 sobre log de 2. Tudo na base 10. Aí a base 10 tu coloca se tu achar que é necessário. Se tu colocar aí na tua calculadora, clicou a tecla log
depois o 8. Tem calculadora que primeiro clica no log para depois no número. E tem calculadora que aperta primeiro no número para depois no log, tá? Para que todo mundo consiga fazer em casa. Se você fizer isso em casa, você vai encontrar o log de 8 com uma aproximação de 0,903. Se você fizer no log de 2, você vai encontrar 0,301, certo? Se a gente tirar essas vírgulas aqui, o número da gente, ó, porque tem 3 casas após a vírgula, vai ficar 903 dividido por 301. 903 dividido por 301 dá exatamente 3, que é a mesma coisa. Então, por mudança de base, por definição, por consequências da definição, tudo vai voltar a dar a mesma coisa. Então, o logaritmo é o quê? É a gente ter o domínio da definição, das consequências da definição e das propriedades. Beleza? Então, assuntozinho simples. Tenta pegar as questões e desenvolver, certo? E próxima aula a gente vem com as questões de logaritmo. Cheiro no zóio e até a próxima.